Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade então ao nosso conteúdo, vamos falar um pouco sobre máquinas térmicas e o ciclo de Carnot. Eu pego o livro de vocês na página 49, onde está falando a teoria das máquinas térmicas. Okay? Então vamos começar. Conforme os enunciados da segunda lei da termodinâmica, para que uma máquina térmica possa funcionar, é necessário que opere os ciclos que estejam entre duas fontes. Vocês lembram quais fontes são essas? As fontes quentes, de temperaturas onde a unidade de medida é Kelvin, e as fontes frias, que também a unidade de medida é Kelvin. Dependendo do que para que essa máquina foi feita, ela pode retirar calor da fonte quente e transformar parte dessa energia em trabalho mecânico, o que caracteriza o motor térmico. E outra situação que a gente pode ter é onde a máquina utiliza o trabalho mecânico para retirar calor de uma fonte fria e enviar para uma fonte quente, o que caracteriza uma fonte refrigeradora, ou então um refrigerador. Então, a gente tem essas utilizações das máquinas dentro da termodinâmica. Transformação de calor em trabalho em motores elétricos. No caso do motor térmico, a máquina deve repartir uma sequência de transformações. Então a máquina térmica vai retirar o calor da fonte quente e vai passar para a fonte fria. Então o trabalho vai ser dado pelo calor da fonte quente menos o calor da fonte fria, ok? Apesar de ser inevitável perder parte da energia da fonte quente, é óbvio que o desperdício deve ser evitado e por isso sempre é necessário avaliar se determinada máquina aproveita a energia que recebe de melhor forma. Igual o exemplo que eu dei na aula passada para vocês. É necessário um ar-condicionado produzir ruído? É necessário um ar-condicionado esquentar a sua máquina ali para ele refrigerar a sala? Não, né? Então, parte da sua energia produzida pela fonte, ela é desperdiçada por outras formas de trabalho. Para efetuar tal verificação, usa-se um conceito físico denominado de rendimento, que relaciona a energia útil, ou seja, o trabalho utilizado, com a energia total de entrada no sistema cedida pela fonte quente. Quanto maior for seu valor, mais econômico será a máquina, ou seja, a gente tem um rendimento aí entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, mais eficiente será essa máquina, tá? Mais energia útil será obtida da energia total gasta no ciclo. O rendimento pode ser calculado pela seguinte equação: rendimento, representado pela letra N, é igual ao trabalho dividido pela quantidade de calor cedido pela fonte quente, tá? Como o trabalho é determinado pela diferença entre o calor recebido pelo motor da fonte quente e o calor rejeitado para a fonte fria, trabalho, tá? Nós temos essa equação, então temos a seguinte finalização, que rendimento é igual a A1 menos calor final, ou calor rejeitado pela fonte fria, dividido pelo calor cedido da fonte quente. Então, grifem essa equação. Tá? Rendimento é igual a 1 menos calor rejeitado pela fonte fria, dividido por calor rejeitado pela fonte quente. Ok? Então nós vamos ver alguma representação da busca do motor ideal, ou seja, o motor perpétuo, que é aquele que transforma toda a sua energia em um trabalho e o seu trabalho realizado é voltado para a sua energia inicial. Então nós temos o motor perpétuo. O motor perpétuo é a máquina autossustentável e esse vídeo mostra como as leis da termodinâmica descrevem como é impossível a construção de um motor perpétuo, quando não há gasto de energia em outras formas. Antes das leis da termodinâmica serem conhecidas, as pessoas tentavam construir um motus perpétuus, uma máquina que, uma vez posta em movimento, trabalharia para sempre. Uma máquina de movimento perpétuo do primeiro tipo seria, por exemplo, a roda d'água mostrada aqui. Uma vez posta em movimento, conforme a água flui para baixo, ela realiza trabalho ao bombear a água de volta para o recipiente. Entretanto, o projeto do aparelho não considera o fato de uma roda d'água não transformar toda a energia da água em trabalho.
Portanto, não é possível bombear a mesma quantidade de água de volta para o recipiente original. Quando toda a água tiver fluído para fora do recipiente, a máquina irá parar. Um exemplo de máquina de movimento perpétuo do segundo tipo pode ser, por exemplo, um navio impulsionado por um motor térmico, que absorve o calor da água do oceano, mas não libera energia para o radiador. Então o motor realiza trabalho e provoca o movimento da hélice que impulsiona o barco. O funcionamento desse tipo de máquina violaria a segunda lei da termodinâmica. Para cumprir essa lei, o motor térmico deve operar entre a fonte de calor, o oceano e o radiador. Então nós vimos naquele vídeo que é impossível a gente fazer uma máquina perfeita, ou seja, que toda a sua energia potencial seja transformada em trabalho e todo o seu trabalho seja transformado na sua energia inicial, né? Ou seja, uma máquina que tenha 100% do seu rendimento, que opere entre a fonte fria e a fonte quente. Na equação, o rendimento é uma grandeza adimensional, ou seja, ela não tem unidade de medida. Um exemplo do motor térmico é o motor de 4 tempos dos automóveis, que funciona conforme o ciclo de Otto. Nesses motores, a fonte quente é obtida da explosão do combustível e a fonte fria é o ar atmosférico. Então nós temos nos motores essa seguinte característica: nós temos duas válvulas, onde permite a entrada do combustível, e nós temos essa segunda válvula que permite a entrada do ar atmosférico. O calor que é obtido pela explosão é utilizado na realização do trabalho mecânico, fazendo o pistão se movimentar e transmitir o movimento para as rodas. Então nós temos o primeiro tempo, que é o tempo da admissão. A válvula de entrada abre, tá? Que é essa válvula aqui, e a de saída permanece fechada. Então entra uma mistura de ar e combustível no interior do cilindro, que vem lá do tanque. O pistão está em movimento descendente e no fim desse curso, a válvula de entrada se fecha, formando assim um segundo estágio, que é o estágio da compressão. As válvulas estão fechadas e o pistão sobe, comprimindo a mistura no interior do cilindro. Okay? E é nessa parte em que a vela do carro solta uma faísca, fazendo assim uma explosão, que é o tempo da explosão, que é o terceiro tempo. As válvulas permanecem fechadas e a mistura comprimida entra em combustão com a faísca provocada pela vela de ignição, que é uma fonte quente. A explosão do combustível empurra o pistão para baixo, realizando trabalho. E nós temos o quarto estágio, por isso que é motor de 4 tempos. Tempo de escapamento. A válvula de entrada permanece fechada e a de saída é aberta, permitindo que a subida do pistão expulse os gases restantes da combustão para a atmosfera, que é a fonte fria, e limpando o cilindro para um novo ciclo. Por isso que esse nome é dado de 4 tempos, que ele opera em 4 tempos, ok? A liberação do combustível, nós temos a ignição, que é a fonte quente, e a troca com o ar atmosférico. Vamos ver primeiro mais um vídeo explicando melhor sobre esse ciclo de Otto. Observemos mais de perto um modelo teórico isocórico reduzido. Consideremos um ciclo de ar, compressão e descompressão adiabática e a entrada de calor isocórico. No início de um ciclo, o ar é absorvido pela câmara do cilindro AB. Em seguida, o ar sofre compressão adiabática BC, como resultado de sua temperatura e aumento de pressão. Na próxima etapa, a temperatura e pressão do gás no cilindro aumentam consideravelmente no volume de gás ajustado CD. Devido à alta pressão, o gás se expande adiabaticamente, DE, realizando o trabalho ao mesmo tempo. Em seguida, a válvula de escape é aberta para que a pressão no interior do cilindro volte ao valor inicial, no volume constante dos gases de escapamento EB. Finalmente, os gases de combustão deixam o cilindro através da válvula de escape a uma pressão ajustada BA. Perceba que as transformações de gás produzem um fluxo de energia térmica na máquina de combustão interna. Então, pessoal, a gente tem aqui um ciclo completo, né? Do estágio A para B, de B para C,
de C para D, de D para E, voltando assim de E para B e de B para A. Então esse é o ciclo de Otto, porque esse ciclo vai se repetir de diversas formas enquanto o carro estiver em funcionamento. Então nós temos a transformação de trabalho em calor, que é feita pelos refrigeradores. Calor, vocês sabem que é uma forma de energia que espontaneamente vai do corpo mais quente para o corpo mais frio. Para que ocorra o contrário, ou seja, para o calor se propagar do mais frio para o mais quente, é necessário provocar tal fluxo, que é feito por quem? Pelo refrigerador. A máquina que realiza essa tarefa é chamada de bomba de calor, e aparelhos de ar-condicionado e refrigeradores podem se enquadrar nessa classificação. Então nós temos, olha, a fonte fria, o refrigerador e a fonte quente. Refrigeradores realizam um trabalho mecânico para retirar calor de uma fonte fria e enviar para a fonte quente, enquanto as máquinas térmicas ela faz ao contrário, ok? A relação entre energia útil e calor retirado da fonte fria é a energia total que entra no sistema, ou seja, o trabalho recebido, enquanto o refrigerador recebe trabalho de uma fonte externa. A máquina quente realiza trabalho, é denominado de eficiência ou coeficiente de desempenho. Então nós temos essa equação: eficiência é igual a 1 dividido pelo calor da fonte fria, dividido pelo calor da fonte quente, menos 1, ok? E pode se reduzir por essa equação da eficiência. Então grifem essa parte, que nós teremos exercícios mais à frente pedindo para calcular a eficiência de algumas máquinas. Chegamos então ao ciclo de Carnot. Tá? Nicolas Carnot, físico francês, publicou em 1824 um livro que se tornou um marco histórico para a termodinâmica, cujo título é Reflexões sobre a potência motriz do fogo e sobre as máquinas próprias para desenvolver essa potência. Nesse livro, ele descreve uma máquina térmica como uma máquina ideal, sem atritos, que opera ciclicamente entre duas fontes, cujas temperaturas são diferentes e constantes. É um exemplo daquele vídeo que eu passei para vocês, onde a máquina ela transforma toda a sua energia em trabalho e o seu trabalho é transformado na forma inicial da sua energia. Com os estudos teóricos, ele concluiu que o máximo de rendimento que ocorreria entre um ciclo era constituído por duas transformações isotérmicas e duas adiabáticas. Lembra? Isotérmicas quando a temperatura permanece constante e adiabática é quando não há troca com o meio. Apesar de a máquina de Carnot oferecer o maior rendimento possível, é importante ressaltar que esse ciclo é ideal e na prática não consegue atingi-lo. A gente não consegue fazer uma transformação totalmente ideal daquela maneira, respeitando a segunda lei da termodinâmica. Assim, nenhuma máquina térmica operando em ciclos entre duas temperaturas possui rendimento igual ou maior que uma máquina no ciclo de Carnot. A máquina do Carnot é a máquina ideal, onde não há perca de energia de forma alguma, o que não acontece no nosso dia a dia, né? O ciclo de Carnot consiste em transformação adiabáticas que ocorre alternamente entre duas transformações isotérmicas, ou seja, adiabática não há troca de calor com o meio, certo? Não há dissipação de calor como ocorre no aquecimento do ar-condicionado, no aquecimento da geladeira, no aquecimento da televisão, não ocorre essa perca de calor com o meio e as transformações isotérmicas, ou seja, as temperaturas permanecem constantes. Ele fica alterando entre a fonte quente e a fonte fria sem perca de calor. O ciclo é reversível, uma vez que retorna às condições iniciais ao final de 4 etapas. Então o ciclo de Carnot é representado dessa maneira, tá bom? Através desse gráfico. Então nós temos a compressão adiabática de A para B. Nessa etapa, um gás realiza uma compressão adiabática sem transferência de calor com o ambiente. Logo, há a redução de volume e a realização de trabalho, certo? Olha só, olha o volume. Se você pegar uma linha reta, você verá que há uma compressão de volume. Ele passa desse estado para esse estado.
sofre como consequência aumento de energia interna. Então, o trabalho é negativo. Como há uma compressão no volume, né, o volume passa de A para B, então o trabalho é negativo. E nós temos uma expansão isotérmica de B para C. Nessa etapa, o gás realiza uma expansão isotérmica, realizando o trabalho e recebendo energia em forma de calor. Como não há variação de temperatura isotérmica, não tem variação de temperatura e, consequentemente, de energia interna, o calor é igual ao trabalho realizado. Então, nós temos essa seguinte situação. De C para D, tá ok? De C para D, nós temos uma expansão adiabática. Note que o volume altera novamente. Se pegarmos uma régua e passarmos uma linha aqui, nós veremos que os pontos são diferentes de C para D. É só olhar pela deformação da linha do gráfico, ok? Nesta etapa, um gás realiza uma expansão adiabática, assim há aumento de volume e a realização de trabalho. O trabalho é positivo pelo gás, como consequência há redução de energia interna, então o trabalho também é de forma negativa, ok? E nós temos a compressão de D para A. Nessa etapa, um gás é comprimido isotermicamente, perdendo energia em forma de calor negativo, e tendo trabalho realizado sobre ele. Como não há variação de temperatura e, consequentemente, energia interna, o calor é igual ao trabalho realizado, certo? Então, nós temos essa expressão matemática aqui, que o calor de dA é igual ao trabalho de dA. Ok? É simples o ciclo de Carnot, é somente a interpretação daquilo que o gráfico está nos dizendo. Carnot demonstrou que os trabalhos realizados nos processos AB e BC são iguais, mas um é positivo e o outro é negativo. Assim, o trabalho total realizado pelo gás em um ciclo é definido por trabalho igual a BC menos dA. Então, para a gente determinar qual que é o rendimento dessa máquina no ciclo de Carnot, é igual rendimento igual a 1 menos temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente, tá? O termo TF indica a temperatura absoluta da fonte fria, cuja unidade é em Kelvin, e TQ é a temperatura absoluta da fonte quente, cuja unidade é em Kelvin também. Observe que o rendimento de uma máquina que opera conforme o ciclo de Carnot jamais pode passar de 1, porque o ciclo de Carnot respeita a máquina ideal. Além disso, quanto maior for a diferença entre as temperaturas absolutas das fontes quente e fria, maior será o rendimento da máquina. Então, pessoal, vamos resolver um exercício para nós vermos na prática como funciona o ciclo de Carnot. Então, o exercício de número 1, da página 53, ele nos diz assim: este gráfico representa um ciclo de Carnot. Com base nele, preenche as células do quadro colocando uma palavra que se encontra no parênteses imediatamente após a pergunta feita pela primeira linha, tá? Então a gente vai ver as suas transformações e representar neste quadro a seguir. A transformação de A para B. O que ocorre com o volume? De A para B, o volume ocorre uma compressão, né? Ocorre uma compressão. Qual a classificação dessa transformação? Ela é isotérmica, ela é isobárica ou ela é adiabática? Conforme o nosso livro, aqui é uma transformação adiabática. O que ocorre com a temperatura? Ela aumenta, permanece constante ou ela diminui? No caso, como é uma transformação adiabática e não há troca com o meio, ela permanece constante, ok? Qual o sinal da variação de energia? Ela é maior que zero ou ela é menor que zero ou ela é igual a zero? Se permanece constante, ela é maior que zero, ok? De B para C, o que ocorre com o volume? Uma expansão, uma compressão ou ela não varia? Olha, de B para C há uma expansão. Qual a classificação da transformação? Isotérmica, isocórica, isobárica ou adiabática?
ela é isotérmica, ok? Ah, mas professor, como que eu faço para saber? Olha, houve transformação, houve variação de pressão, a pressão B aqui ela é mais alta que a pressão C, e houve também variação de volume, tá ok? Então, se variou a pressão, variou o volume, o que permanece constante? A temperatura, ok? O que ocorre com a temperatura? Aumenta, diminui ou permanece constante? Se é uma transformação isotérmica, ela permanece constante, ok? Então, nós temos aqui a variação da energia interna igual a zero. De C para D, o que houve com o volume? Uma expansão ou uma compressão? Uma expansão, olha a curvatura do gráfico, houve uma expansão. Qual a classificação da transformação? Adiabática, isotérmica, isocórica ou isobárica? É uma transformação adiabática, porque ela não troca de calor com o meio, né? O que ocorre com a temperatura? Aumenta, diminui ou permanece constante? No caso aqui, a temperatura diminui. Olha aqui, temperatura da fonte quente, temperatura da fonte fria. Ok? Então, ela passa da temperatura da quente para a fria, então ela diminui. E a sua variação de energia, ela é menor que zero, se a temperatura dela diminui. De D para A, vamos olhar aqui. No processo de D para A, o que ocorre com o volume? Uma compressão, né? Porque o volume ele vai diminuir. E qual que é a classificação da transformação? É uma isotérmica. Variou o volume, variou a pressão que permanece constante, a temperatura. Então, isotérmica. O que ocorre com a temperatura? Permanece constante, né? Iso vem de constância. Qual é o sinal da variação da temperatura? ΔU igual a zero. Ok, pessoal? Bem simples. Não temos muitos cálculos para fazer, ok? Somente se você se deparar com o exercício e precisar dos cálculos, é só voltar naquelas equações que eu pedi para grifar ao longo do vídeo. Espero que vocês tenham compreendido e até a nossa próxima aula.